sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso IMGA Podcast. O meu nome é Rui Machado, diretor de investimentos da IM Gestão de Ativos. Hoje serei acompanhado pelo Pedro Vieira, subdiretor da IMGA, responsável pelos nossos fundos multiativos, onde se inclui os fundos PPR. O Pedro irá ajudar-me a explicar a nossa estratégia de investimento atual, assim como na análise dos temas dominantes do último mês. Começamos precisamente por aí. E que diferença faz um mês? Eu diria que, eu dizia no nosso podcast anterior que atravessámos um primeiro semestre terrível, com desvalorizações muito significativas nas principais classes de ativos, e passado um mês parece que as coisas mudaram substancialmente, ou pelo menos de forma considerável. Parece haver mais algum otimismo por parte dos investidores, isto apesar de os Estados Unidos terem registado o segundo trimestre de crescimento negativo, apesar da FED ter subido taxas em mais 0,75%, apesar do Banco Central Europeu ter subido taxas também em 0,5%, e no caso do Banco Central Europeu é a primeira subida desde 2011 e marca o final de um período significativo de 8 anos de taxas de juros negativas. Portanto, apesar destas aparentes más notícias económicas, a verdade é que a generalidade dos mercados registrou subidas importantes no mês de julho, com destaque para a dívida pública europeia, que subiu cerca de 4%, e também destaque para os mercados acionistas globais, que subiram cerca de 8%. Se calhar, a pergunta que se impõe agora é: será que esta recuperação tem ainda pernas para andar? Ou é apenas uma recuperação habitual no mercado, ainda com sentimento muito negativo? Pedro, o que é que tu pensas destes movimentos? Achas que efetivamente vamos continuar ou efetivamente podemos ter novas desvalorizações e inclusivamente registrar novos mínimos ainda este ano? Bom dia, Rui, obrigado pelo convite. Olha, a nossa perspectiva é que entramos numa fase de consolidação do mercado e que irá decorrer nas próximas semanas. Tivemos no primeiro semestre quedas bastante expressivas. Isto foi um mercado aqui a ajustar-se a uma nova realidade, uma realidade de taxas de juros mais altas, uma realidade de crescimento mais fraco. E o que achamos agora é que há muita incerteza. Os investidores estão a tentar perceber o que se passa tanto a nível macro como a nível micro, e que isto vai levar aqui a uma consolidação. A nível macro, os investidores estão divididos entre um abrandamento global e uma possível recessão a nível global. A nível micro, querem perceber qual é que é a resiliência das empresas face aos desafios que entretanto surgiram e que se prendem com o aumento dos custos de financiamento, com o aumento das matérias-primas, com o aumento dos custos salariais, e tudo isso fará com que o mercado ande aqui um bocadinho de lado nas próximas semanas, sendo que este andar de lado vai ser um andar de lado aqui com alguma volatilidade, porque estamos num período de mercado com menos liquidez, que é esta altura do verão. Uhum. E olhando para os indicadores económicos divulgados recentemente, e nem sequer vamos entrar na discussão se os Estados Unidos estão em recessão efetiva ou não, porque é uma discussão que poderia demorar horas e, portanto, não vamos entrar nessa discussão, mas parece evidente que há um claro abrandamento da principal economia mundial. Achas que é efetivamente isso, apenas um abrandamento, ou poderemos estar numa fase de um crescimento negativo mais profundo e entrar na tal recessão que nós falamos? Okay. Ao nível dos Estados Unidos, nós consideramos que estamos perante um abrandamento. A economia teve que lidar com dois choques, que foram dois choques fortes, que foi o da inflação e da subida das taxas de juros. No entanto, estes choques ocorreram num contexto positivo, um contexto em que tínhamos crescimento forte e em que temos ainda o mercado laboral de uma forma muito salutar, a absorver mão de obra e a proporcionar ainda aumentos salariais expressivos. O que tivemos no último trimestre foi efetivamente uma contração. Essa contração veio maioritariamente do investimento residencial e veio também dos inventários. Portanto, não foram os componentes mais importantes do PIB, que é o consumo e o investimento. Ao nível do consumo, é verdade que ele abrandou, mas ainda conseguiu crescer de uma forma modesta. E a nossa visão é que, se o consumo e o investimento permanecerem resilientes e tivermos aqui a Reserva Federal a pausar a subida das taxas de juros mais lá à frente, nomeadamente porque a inflação começa a abrandar ou até mesmo a retroceder, a nossa perspectiva é que isto seja só um abrandamento e não uma recessão. Já agora, do lado da inflação, deixa-me só referir que há sinais positivos, nomeadamente
o retrocesso do preço de algumas matérias-primas, com exceção do gás natural. E por outro lado temos também as cadeias de abastecimento cujos problemas começam a ser resolvidos, e isto são sinais positivos que podem eventualmente favorecer a atuação da Reserva Federal. Sim, isso em relação aos Estados Unidos. Em relação às restantes economias mundiais, achas que podemos aplicar aquela famosa frase que quando os Estados Unidos espirram, o resto do mundo constipa-se, ou poderemos estar a ver as restantes economias a funcionar em velocidades diferentes? Neste momento temos efetivamente velocidades diferentes. Na zona euro tivemos a divulgação do PIB a semana passada, surpreendeu pela positiva, mas ainda não temos o detalhe dos números, efetivamente. Os riscos de recessão para nós são superiores, uma vez que temos a situação da Rússia e que, se a tensão escalar, podemos ter aqui problemas ao nível da energia que podem levar a economia da zona euro a uma recessão. Por outro lado, temos a China, cujo target de crescimento de 5,5% para este ano já foi abandonado pelas autoridades chinesas. Tivemos um primeiro semestre fraco, também impactado pela política de Covid-0, e o que se espera é que haja aqui uma aceleração agora do crescimento na segunda metade do ano. Por outro lado, temos os temas do imobiliário na China, mas as próprias autoridades estão a tomar medidas de forma a minimizar os impactos que este tema tem ao nível do crescimento. Portanto, temos aqui três dinâmicas diferentes entre os Estados Unidos, a zona euro e a China, e acho que tudo junto vamos ter aqui, a nível global, um abrandamento e não uma recessão. Saindo um bocadinho do cenário macro, entrando mais no cenário micro e na época de resultados que agora ainda continua, mas enfim, já foram divulgadas alguns resultados importantes. As expectativas eram más, vaticinava-se uma época sombria de resultados em que as revisões, não só os resultados esperados, eram que deveriam ser mais fracos, mas esperavam-se uma revisão em baixa das expectativas, e aparentemente a realidade está a ser diferente, ou seja, não estamos com um cenário tão sombrio quanto se esperava. Como é que ilações é que tu tiras destes resultados até agora, e até que forma é que isso pode implicar depois um bocadinho a nossa visão mais para a frente? Ao nível da época da apresentação dos resultados, como disseste, as expectativas não eram muito elevadas. De qualquer forma, os resultados têm sido positivos, têm estado a surpreender pela positiva. Com cerca de metade das empresas já a ter reportado, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o que temos é surpresas positivas de 75% nos Estados Unidos e 60% na Europa, com crescimentos dos resultados de 1% nos Estados Unidos e 3% na Europa, e as receitas a aumentarem bastante mais, a aumentarem 9% e 12% respectivamente para cada uma destas regiões. Por outro lado, ao nível setorial, tivemos surpresas positivas do setor energético, como seria de esperar, dada a subida das matérias-primas, e do setor industrial. O que eu diria, overall, é que conseguimos surpreender pela positiva. O crescimento é o mais fraco dos últimos trimestres, e isso é indesmentível, mas alinhado com os indicadores avançados da atividade económica. E, por outro lado, temos uma contração das margens. Ou seja, mostra alguma resiliência ao nível dos resultados, mas há aqui alguns riscos ao nível das margens, e temos de estar vigilantes face a essa evolução. Que já era expectável de alguma forma também essa queda dessas margens. Para finalizar, Pedro, temos, portanto, indicadores económicos mais fracos do que tínhamos vindo a atravessar nos últimos anos. Por outro lado, temos também os mercados, principais classes de ativos, com correções, apesar desta subida em julho, mas correções ainda significativas este ano, e, portanto, dá uma forma a descontarem parte dessas más notícias. Portanto, parece-me que vai haver aqui várias oportunidades de investimento. Como é que nós, nos nossos fundos multiativos, estamos posicionados para captar estas oportunidades de investimento, eu diria, se calhar, até final do ano? Ok. Em termos de posicionamento, nós neste momento temos uma preferência por dívida empresarial. Achamos que o nível de valorização a que se encontram já tem implícito um cenário pior do que o abrandamento que nós estamos à espera. Portanto, um cenário em que os incumprimentos e os downgrades vão ser superiores àquilo que nós esperamos. Portanto, estamos bastante construtivos nessa classe de ativos. Depois, ao nível de taxas de juros, as taxas de juros caíram muito nas últimas semanas. Esperamos aqui alguma reversão deste movimento. Portanto, temos alguma proteção ao nível da taxa de juros, e estamos mais defensivos ao nível da classe de governos.
Ao nível das ações, como esperamos aqui a consolidação que eu tinha referido anteriormente, estamos com um posicionamento neutral neste momento, à espera de uma maior visibilidade para tomar um posicionamento eventualmente mais agressivo. E ao nível dos alternativos, continuamos positivos, uma vez que são fundos diferenciados que nos apresentam binómios de retorno e de risco diferentes do que conseguimos nas outras classes de ativos e que fazem sentido para os nossos portfólios multiativos. Muito bem. Pedro, obrigado. Resta-me também agradecer a todos os que nos acompanharam e se estiverem interessados em conhecer mais, subscrevam e deixem as vossas sugestões nas nossas redes sociais em @IEMGestãodeativos. Até breve. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que daí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEM Gestão de Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18.